Fala galera da primeira série militar, meu nome é Fabrício, eu sou professor de História do Colégio Força Máxima e hoje nós vamos falar sobre o assunto 10 da apostila de vocês, né, que vai falar sobre revoltas nativistas e separatistas, tá? Galera, para a gente entender, né, por que nós chamamos essas revoltas umas de nativistas e outras de separatistas, a gente tem que entender que tudo isso é feito para que as coisas fiquem bem tranquilas na cabeça de vocês, né? Porque as revoltas nativistas, elas são chamadas dessa forma, né, de maneira generalizada, para poder designar, né, um tipo de revolta que não está muito ligado à exploração metrópole-colônia, porque muitos desses revoltosos entendiam, né, a colônia como uma extensão, né, da coroa portuguesa aqui no Brasil. Então, eles não têm como objetivo se separar. Já as nativistas têm sim, tá, como objetivo a separação. Né? E o que causa essas revoltas? Galera, entre 1580 e 1640 você teve o que a gente chama de União Ibérica. A União Ibérica foi o período em que a Espanha e Portugal estiveram unificados nos seus tronos. Tá? Dentro desse período, né, houve diversas perdas para Portugal. Né? A situação econômica de Portugal ficou ruim, né? Ficou complicada, né? Por conta de perdas de colônias, né? Tanto na África quanto na Ásia. Tá? Além disso, a produção açucareira ela teve uma defasagem. Né? Por quê? Porque as Antilhas, com a Holanda lá colonizando, começou a produzir um açúcar, né, com uma qualidade melhor, com preços melhores, enfim. Além disso, você tem a perda de um monopólio ali do Atlântico com o comércio como um todo. Então, Portugal vivia uma crise econômica. Por conta dessa crise, né, a coroa portuguesa ela começa a ver na sua colônia mais enriquecida, que era o Brasil, né, a forma para poder sair disso. Né? Assim, Portugal começa a criar, né, mais restrições para poder conseguir mais dinheiro do Brasil. Como assim, professor? Olha lá, a União Ibérica acaba em 1640. Em 1642, né, é criado o chamado Conselho Ultramarino. Tá? Esse Conselho Ultramarino, como eu estou apontando aqui para vocês, espero que vocês estejam vendo, tá? Ele foi um órgão metropolitano, né, como a apostila diz, que subordinava todos os órgãos administrativos coloniais. O Brasil ainda foi alvo da ação da Companhia de Comércio do Brasil, em 1649, e da Companhia de Comércio do Maranhão, em 1632, né, formada por portugueses que detinham o monopólio do comércio sobre as áreas de exploração. Então, galera, encurtaram a rédea do Brasil. Né? Você tem crise econômica em Portugal, da onde a gente pode tirar dinheiro? Do Brasil. Então, vamos criar Conselho Ultramarino, Companhia de Comércio do Brasil, Companhia de Comércio do Maranhão. Tá? Tudo isso subordina ainda mais, né, os órgãos coloniais, os órgãos administrativos coloniais, tá, à vontade da coroa portuguesa. Tá? Então, né, isso gera uma insatisfação das elites aqui coloniais. Tá? E isso gera a primeira revolta que a gente vai ver, né, uma revolta nativista, né, chamada Revolta de Beckman, no Maranhão, tá, em 1684. Galera, o que acontece? Né? A exploração das drogas do sertão, lá no Maranhão, né, ela era usada, né, para poder lucrar. E para poder fazer essa exploração, usava-se a mão de obra escrava indígena. Tá? Isso gerou um conflito com os jesuítas. Os jesuítas, as instituições jesuíticas, elas sempre, né, lutaram contra a escravização dos indígenas. Né? Esse impasse ali fez com que fosse criada a Companhia de Comércio do Maranhão, tá? Logo em 2 anos antes da revolta de Beckman. Tá? E aí começou-se, né, a fornecer a mão de obra escrava africana. E essa mão de obra escrava africana era muito cara. Né? Além disso, tanto o bacalhau quanto o vinho, que eram produtos portugueses, eram vendidos muito caros, tá, no Maranhão.
Isso fez com que, né, revoltosos, né, como Manuel e Thomas Beckmann, que lideraram essas revoltas, tá, e Jorge Sampaio, né, invadissem, né, os estabelecimentos, dominassem a companhia de comércio, para que esses preços abusivos e o preço abusivo, tanto quanto do bacalhau, quanto do vinho, quanto da mão de obra escravizada negra, ela fosse diminuída e também voltassem, né, o uso da mão de obra indígena. Né, eles entraram em embate feroz com os jesuítas, enfim, né, houve uma insatisfação geral por conta dos preços e por conta da proibição do uso da mão de obra indígena. Então, eles se degladiaram, bateram de frente, tomaram poder, né, depondo os comerciantes e os administradores portugueses e também, né, bateram de frente com os jesuítas. Eles expulsaram os jesuítas, tá, galera? Isso fez o que, galera? Fez com que o Thomas Beckmann, né, fosse a Portugal, né, para poder explicar a situação. Olha aqui, tá difícil, já estava difícil antes, vocês encurtaram ali a rédea, criaram a companhia, né, de comércio do Maranhão, e isso dificultou a situação econômica dos maranhenses. Conversou com a coroa portuguesa, com o rei de Portugal, só que o que acontece? A coroa ordenou a prisão de Thomas Beckmann e enviou Gomes Freire de Andrada para ser o novo governador do Maranhão. Ao chegar à região, Gomes Freire acabou com o conflito. Manuel Beckmann conseguiu fugir, mas ao tentar libertar o irmão, foi traído por um afilhado. Preso, Manuel Beckmann foi condenado à morte. Em 1685, a coroa extinguiu a Companhia de Comércio do Maranhão, temendo que surgissem novos conflitos. Então, beleza, a galera foi morta, né? Era a punição exemplar que era feita o tempo todo, tá? E só que a companhia de comércio ela foi extinta, né? Então essa revolta ela teve algum tipo de efeito no final das contas. Galera, a Guerra dos Emboabas, né? Ela foi uma guerra pelo monopólio da extração aurífera. Né? Quando os bandeirantes paulistas eles descobriram as minas de ouro, cerca de 600 mil portugueses migraram para a região, tá? E eles, junto com os tupis, né, os índios que viviam ali, chamavam essa galera de emboabas, que significava pés enfeitados, porque eles usavam calçados, né? E isso foi aumentando a hostilidade entre os dois grupos, né? Quem deveria extrair, enfim. Só que a coroa portuguesa, né, sempre muito autoritária, né, colocou a região sob o comando de Manuel Nunes Viana, né, e isso fez com que os paulistas ficassem muito bolados mesmo com a situação, tá? Até que, em 1707, né, dois paulistas foram linchados por portugueses, dando início ao conflito armado, tá? Em maior número, os emboabas derrotaram os paulistas, que fugiram, mas um grupo foi cercado próximo ao Rio das Mortes. Os emboabas exigiram que os paulistas entregassem suas armas em troca de liberdade, mas não cumpriram sua parte no acordo, massacrando os envolvidos. Tá? Então eles deram as armas, tá? Só que massacraram assim mesmo. O local do episódio foi conhecido como Capão da Traição. Tá? Impedidos de realizar a mineração em Minas Gerais, muitos paulistas deslocaram-se para o interior, descobrindo novas jazidas em Goiás e Mato Grosso. A intervenção metropolitana após o conflito gerou uma série de transformações administrativas na região. A exemplo da criação da capitania de São Paulo em Minas de Ouro, em 1609, a elevação da vila de São Paulo à condição de cidade, né, a criação da capitania de Minas Gerais a partir do desmembramento, da capitania de São Paulo em Minas do Ouro, em 1720. Ou seja, né, isso aí, né, São Paulo virando cidade, mais órgãos administrativos nessas regiões, significa, né, um aumento da concentração de pessoas naquela região, né, e, naturalmente, da urbanização da região. Galera, a Guerra dos Mascates foram entre comerciantes, tá?
Os senhores de engenho pernambucanos viram os lucros da venda do açúcar despencarem após a concorrência holandesa nas Antilhas. É o que a gente estava dizendo ali um pouquinho antes, tá, no início da aula. Tradicionalmente, estes senhores habitavam a vila de Olinda e exerciam o controle da Câmara Municipal. Então, esses comerciantes pernambucanos, eles exerciam um controle político naquela localidade. Tá? Os senhores de engenho enfrentavam ainda a exploração dos comerciantes portugueses, chamados de mascates, né, que se organizavam para comprar o açúcar dos senhores pelo menor preço possível, exercendo o privilégio do monopólio comercial. Esses comerciantes concentravam-se na freguesia de Recife, que havia se desenvolvido por conta dos investimentos holandeses no século XVII. Então você enfrentava uma crise econômica por conta da concorrência com a Holanda nas Antilhas, tá? E além disso, os comerciantes portugueses chamados de mascates, eles compravam açúcar dos senhores de engenho no menor preço possível, tá? Como Recife não possuía o status de vila ou cidade, não possuía Câmara Municipal, ou seja, estava subordinada à Câmara de Olinda, controlada pelos senhores. Tal contradição fez com que os comerciantes portugueses reivindicassem maior autonomia administrativa, parcialmente atendida em 1703, quando os habitantes de Recife obtiveram o direito de indicar representantes para a Câmara de Olinda. Então, galera, olha isso, tá? Você tem Olinda e Recife. Só que Recife não tinha o status de vila ou cidade, tá? Então ela não possuía uma Câmara Municipal, então ela não era regida por ela mesma, tá? Recife não era regida por Recife, vamos colocar assim, pelos habitantes de Recife. Então a galera de Olinda, né, que era dominada pelos senhores de engenho, que vendiam açúcar a um preço muito baixo contra a própria vontade, tá? Comandava, né, Recife. Só que em 1707, os habitantes de Recife obtiveram o direito de indicar os representantes de Olinda. E isso gera um problema muito sério que a gente vai ver aqui agora. Finalmente, em 1709, a coroa elevou Recife à categoria de vila, né, de modo que os comerciantes portugueses ergueram um pelourinho, símbolo da autoridade da Câmara Municipal. Liderados por Bernardo Vieira de Melo, os senhores de engenho, lá de Olinda, né, invadiram Recife e destruíram Pelourinho, mas foram derrotados pelas tropas portuguesas. Se por um lado Recife, né, confirmava sua emancipação, por outro, os senhores de engenho, descendentes daqueles que, em nome da dinastia de Bragança, haviam lutado contra a dominação holandesa, sentiram-se traídos pelo apoio da coroa aos mascates. Nascia assim o sentimento anti-lusitano e a lusofobia, presente em diversas manifestações em Pernambuco daqui para frente. Então, galera, os senhores de engenho de Olinda sentiram-se traídos por quê? Porque a criação, né, a emancipação de Recife fez com que Olinda parasse de controlar Recife, tá? E Recife passou a ser controlada, tá, por portugueses. E isso, né, deixou a galera de Olinda muito bolada, porque eles lutaram contra a dominação holandesa lá na época das invasões holandesas, né? E isso não foi reconhecido por Portugal. Tanto é que deram aos portugueses, aos mascates, tá, o controle de Recife. Isso cria um sentimento anti-Portugal, né, anti-lusitano, né, ou o que a gente chama de lusofobia. Tá? O apoio da coroa aos mascates reafirmava uma característica típica do sistema mercantilista, o predomínio dos setores comerciais, comerciantes portugueses sobre os produtivos, senhores de engenho. Então, galera, isso é só um reforço do que a gente chama de pacto colonial. Né? Isso são as nuances, né? São as entrelinhas, né, daquilo que a gente olha de fora e vê como pacto colonial, ou seja, Portugal controlando o Brasil, a metrópole controlando, tá, a colônia. Galera, e a última revolta nativista, né, foi a revolta de Filipe dos Santos ou de Vila Rica, em 1720. Em 1720, mineradores liderados por Filipe dos Santos protestaram contra a instalação da Casa de Fundição de Vila Rica, responsável pela sistematização da cobrança do quinto. A obrigatoriedade da fundição causava problemas com os gastos com o transporte do ouro para Vila Rica, a possibilidade de saques aos mineradores, além de dificultar a sonegação do quinto. Galera, eu falei com vocês na aula passada que Portugal sistematizou todo uma cobrança de impostos, né, para poder enriquecer em cima da exploração do ouro no Brasil. Tá? Entre elas, né, você teve a criação da Casa de Fundição,
né, da Vila Rica. Para você chegar à casa de fundição, você poderia ser roubado, né, nesse transporte aí era difícil também ficar pagando o quinto o tempo todo, né? Então, tudo que você extraía, você tinha que pagar a quinta parte a Portugal, né? Nem todo mundo conseguia muita coisa, enfim, isso gerou, né, uma insatisfação muito grande, né? Os rebeldes foram reprimidos violentamente pelo governador, né, Conde de Assumar, e Filipe dos Santos foi enforcado e esquartejado. E a grande violência era a maneira com que a coroa portuguesa procurava evitar, através do exemplo, a sociedade a eclosão de novos levantes, né? A punição exemplar. Tá? E daí, gente, a gente vem para as chamadas revoltas, tá? Separatistas. Essas revoltas, galera, elas tinham como princípio o pensamento iluminista, né? De liberdade. Né? E também elas tinham uma inspiração na independência das 13 colônias nos Estados Unidos, em 1776. Tá? E a crise do Antigo Regime, lá em 1789, né, principalmente lá na França, com a Revolução Francesa, ela gera, né, uma euforia, né, nessa galera que acredita muito na liberdade, tá? Que acredita que pode ter um sistema menos opressor, tá? Ou não opressor. Tá? E esse sistema opressor, ele era simbolizado pelas cobranças de impostos em Minas Gerais. Tá? A Inconfidência Mineira, que a gente vai ver aqui agora, de 1789, tá? Um movimento, né, muito importante, né, que tinha um cunho separatista, tá? Né, e ele visava o fim da opressão, né, tributária, né, com relação à exploração do ouro nas Minas Gerais. Tá? Galera, você tinha aí, ó, as causas, aqui em negrito na sua apostila: opressão tributária, né, derrama, né, quando cobrada, causava profunda indignação entre a população mineira. Para ressaltar que a revolta foi marcada para o dia da derrama, né? O alvará de 1785, realizado por Dona Maria I, né, que proibia as atividades manufatureiras e industriais, né, outra causa, bem como a restrição à instalação de imprensa em universidades. Olha isso. Tudo isso era contra os ideais iluministas, tá? Que temia, né, eles temiam a difusão desses ideais, tá? O iluminismo difundisse entre toda a classe média brasileira, né? Muitos membros da classe média, eles tinham, né, o iluminismo como uma base de pensamento. Tá? Entre os principais participantes destaca-se Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, Silva Alvarenga, José Álvares Maciel, né, Francisco de Paulo Freire de Andrade e João Rodrigues Macedo. É importante ressaltar a participação de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, alferes, cargo equivalente a um suboficial. O Tiradentes ganhou esse apelido ao exercer a atividade de extração de dentes. Né, ali, toda vez que ele extraía um dentinho, pá, ele dava um papo. Né, qual é, cara? Ó, maneiro isso aqui, ó, iluminismo, vamos tentar lutar contra essa opressão, enfim. Né? E eles faziam reuniões secretas para isso. O que eles decidiam nessas reuniões? Tá? A perdão dos impostos devidos e o fim da derrama, a liberdade para a instalação de indústrias e manufaturas, a liberdade de expressão, né, de imprensa, a instalação de uma universidade em Vila Rica, a proclamação da República com capital em São João del Rei. Tomás Antônio Gonzaga governaria por 3 anos até a realização de eleições. Olha isso, olha as ideias dos caras. Tá? A criação de uma Casa da Moeda, de uma fábrica de pólvora, a formação de uma milícia nacional recrutada entre os brasileiros. Os rebeldes também tinham como lema a expressão libertas, que será também. Né? Atualmente representa, né, está presente na bandeira do estado de Minas Gerais. Galera, a revolta, né, que estava marcada para o dia da derrama em 1789, né, ela foi delatada. Né? Joaquim Silvério dos Reis, ele delatou o movimento, tá? O governador Visconde de Barbacena, entregando os principais envolvidos às suas aspirações em troca de perdão e impostos que devia. Olha isso, cara. Barbacena ordenou a prisão de todos os envolvidos. Pouco tempo depois da prisão, Cláudio Manuel da Costa foi encontrado morto na cadeia, tendo os soldados portugueses apresentando a versão de suicídio, né? Desacreditada por muitos que defendem o assassinato do Inconfidente. Após a devassa investigação, os conspiradores foram punidos com o degredo do Brasil pela rainha Maria I.
O único réu a confessar a participação no movimento foi Tiradentes. Os inconfidentes haviam feito um voto de silêncio. Está condenado à morte por enforcamento em 21 de abril de 1789. Posteriormente foi esquartejado e as partes do corpo foram espalhadas entre o Rio de Janeiro, tá? Onde foi executado, em Minas Gerais. E a Dona Maria ainda decretou a sua casa fosse destruída e salgada. Olha isso, gente. Foi esquartejado, foi colocado no caminho entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, o mito de Tiradentes herói republicano só surgiu a partir dos fins do período monárquico, ganhando corpo com a proclamação da República em 1889. Ele só vira herói quando foi proclamada a República. A necessidade de um mito popular para a República fez com que Tiradentes fosse celebrado em sua imagem aproximada de Jesus Cristo. Entretanto, apenas em 1933, no governo Vargas, o dia 21 de abril foi finalmente oficializado como feriado nacional. Galera, você teve a Conjuração Carioca, tá? Em 94, em 1794, membros da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, né, os intelectuais, exaltaram-se na defesa de postulados iluministas, gritando frases de ordem como todo rei é tirano. Então, os soldados portugueses fecharam a Sociedade Literária, um movimento que se caracterizou por não apresentar um projeto político concreto, foi finalizado com a prisão de alguns envolvidos, como o Marquês de Lavradio e o Marquês de Maricá, soltos 2 anos depois. Apesar de pouco articulado, o movimento atesta a projeção dos ideais iluministas no Brasil. Tá? E, galera, finalmente a gente tem a Conjuração Baiana. Galera, a Conjuração Baiana, né, ela foi de uma característica muito mais popular do que a mineira. Né? E a gente vê isso na proposta do fim da escravidão. Né? A proposta do fim da escravidão, ela afasta os latifundiários que estavam bolados também com a situação. Né? Qual era a situação da Bahia naquele momento? Então você tinha, como eu sempre tenho dito aqui para vocês, a crise da produção açucareira no Brasil. Isso agrava os problemas econômicos, tá? E as condições de vida de todo mundo, principalmente dos mais pobres. Tá? Perda da importância política por conta da mudança da capital. A capital do Brasil era lá na Bahia, agora está no Rio de Janeiro, tá? Salvador, né, vai para o Rio de Janeiro, cidade, tá? E isso, junto com as influências dos ideais iluministas, principalmente, tá, com a sociedade secreta Cavaleiros da Luz, né, a disseminação desses ideais, dessas ideias, né, elas fortalecem muito, tá, o movimento, né, aqui na Bahia. Tá? Os ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos, tá? E a independência do Haiti, né? A independência do Haiti, gente, tá? Ela foi feita por negros, né? Escravizados. Né? A Revolução Francesa também, né? No período jacobino ali, que foi um período republicano, que foi um período mais radical, né? Popularmente falando, também influenciou e muito os ideais dessa galera. Tá? Entre os representantes dos segmentos populares estavam os indivíduos como Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, os alfaiates Manuel Faustino dos Santos e João de Deus. Né? Tinha muito alfaiate, gente, tanto é que ficou conhecido como Revolta dos Alfaiates também. Tá? Só que, como eu disse, né, você tinha ali ó, também jornalistas como Cipriano Barata e professor Francisco Muniz Barreto, além de diversos membros da aristocracia local. O que eles defendiam, galera? Proclamação da República, fim do Pacto Colonial. Assim, acabou. Elevação dos soldos, né? A adoção de princípios iluministas como a liberdade de expressão, a abolição de todos os privilégios sociais. Olha isso, gente. Abolição de todos os privilégios sociais. Eles queriam acabar com aquele sistema monárquico, tá? Né? O separatismo interessava diretamente os latifundiários baianos, pois permitia a busca de melhores preços para os produtos exportados, diante da superação do Pacto Colonial. Só que a radicalização, né, ela tirou esses latifundiários, ou seja, tirou os maiores provedores de dinheiro, tá, da Revolução. Porque, caraca, acabar com a escravidão, como assim, cara? Como assim acabar com a escravidão? Né? Para eles não servia. Tá? Muitos escravizados participaram da revolta, enfim. Tá? Luiz Gonzaga das Virgens foi preso por elaborar um panfleto contendo propostas de revoltosos. Os soldados portugueses então armaram uma emboscada no campo do Dique, que culminou com a prisão e a morte das lideranças populares. Tá? Embora os demais envolvidos fossem penalizados com prisão ou degredo. Tá? Existe ainda outro movimento separatista, a Revolução Pernambucana de 1817. Entretanto, como depende de informações pertinentes, a presença da família real no Brasil, esta será discutida só no próximo módulo. Então, a Revolução Pernambucana só no próximo módulo, tá, gente? Valeu, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Um abraço e um beijo. Até mais.